Ok, nós então estamos aqui no nosso último bloco, é que tem que amarrar uma questão que está por detrás de tudo que não é explicada nos livros. O acadêmico de direito não vê isso na faculdade. Ninguém ensina isso para ele. E o povo não escuta isso pelas televisões, né? Então, o amarramento é o seguinte, se a segurança pública é uma política de Estado, ele não quer cair. Simplesmente é isso. Nenhum Estado quer perder o poder, né? E a polícia teria condições e tem de derrubar o Estado em 24 horas. Qualquer polícia derruba o governo em 24 horas. Como? Daqueles corpos que ela assassinou na noite anterior. Digamos que ela tenha assassinado no Brasil, está morrendo 150 pessoas por dia. Ela pega umas 100 pessoas naquela noite, joga os corpos, um na Avenida Paulista, o outro no Palácio do Governo, espedaça os corpos, pega a cabeça e joga a cabeça dentro do shopping center, uma cabeça, o outro corpo você joga numa outra avenida grande e tal. Isso demonstra o quê? O governo perdeu o controle de tudo e cai em 24 horas. A polícia tem condições. Para a polícia não fazer isto, o governo então faz uma troca. Diz, polícia, você pode roubar, você pode ser corrupta e você pode matar, desde que mata os de baixo. Há uma troca para a governabilidade. Mais ou menos isso? É uma situação paradoxal e altamente perversa, mas de fato, né, na perspectiva de que a segurança pública é um problema de política de Estado, então o poder público ele atrela as polícias às Forças Armadas. Então as polícias elas não podem se rebelar contra o Estado, né? Quer dizer, os policiais militares eles são julgados como crime militar ainda. Olha que loucura que é isso, né? São crimes militares. É tribunal de exceção, é justiça de exceção, é justiça castrense. Então há esse atrelamento, quer dizer, o receio de desatrelar é de perder totalmente o controle sobre as instituições policiais e sobre os policiais. E a perda de controle pode redundar nisso, evidentemente. Qualquer tentativa de mudança de política, por exemplo, um combate mais firme e forte na questão da corrupção na Polícia Civil, isso retorna numa rebelião, né? Os policiais militares fazendo greve, por exemplo. É isso? Então, há uma sinalização, é um pacto muito tenso. A nossa democracia, a nossa arquitetura institucional do processo de redemocratização e da consolidação da nossa democracia não conseguiu, né, vamos dizer assim, equilibrar, né, equacionar esta contabilidade, né, de que a polícia ela é uma questão de ordem interna, de ordem civil, ela deve respeitar a lei, ela deve ser law enforcement, né, ela deve respeitar as autoridades civis. Quer dizer, esta arquitetura, e deve ter uma arquitetura muito articulada entre município, unidades da federação e União. Essa arquitetura não está bem ajambrada no Brasil ainda, ela é altamente problemática. Ela é tão problemática que os prefeitos querem guardas municipais armados fazendo papel de polícia, por exemplo, que é uma coisa absolutamente extemporânea, né? É uma coisa, é outro mundo, é o estado de exceção, né? Quem é que controla esses homens? Aí você vai ver quem é o capitão, quem é o comandante, é militar, né? Vai lá, cidade de São Paulo, uma parte importante da subprefeitura são coronéis, né? Quer dizer, você tem um atrelamento da segurança pública a uma questão de Estado. Daí a importância talvez do PRONASSE, quer dizer, o PRONASSE poderia sinalizar para um modelo de segurança pública diferente. Ele não tem capacidade de fazer isso. A capacidade dele é de colocar alguns programas de ação, né, em desenvolvimento a partir da promessa de financiamento, não é isso? Agora, assim, qual é o problema, né, disso tudo? O PRONASSE ele dobrou ou quadruplicou o orçamento de 2007 até 2011, por exemplo. Aumentou o recurso do PRONASSE, do Ministério da Justiça na área de segurança, isso é importante dizer. Agora, é muito pouco diante das condições do Brasil. Quer dizer, a gente não pode nem falar, né, qual é a política de segurança pública do Brasil, a gente tem que falar de políticas, porque cada estado, cada região tem configurações altamente diferentes. Nós estamos falando aqui do Sudeste, vamos falar do Pará, né? Vamos falar do Mato Grosso,
Não é isso? Vamos falar das fronteiras, vamos falar dos indígenas. Né? Quer dizer, o Brasil ainda não fez a política de segurança pública que os cidadãos brasileiros, os nossos 191 milhões de brasileiros, merecem. Por quê? Porque está travada na questão de que é ainda um problema de Estado, os governadores fazem de conta que governam as suas instituições, os secretários de segurança fazem de conta que são chefes das instituições policiais, né? A gente sabe que em São Paulo, por exemplo, é uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, o secretário de Segurança Pública ele não pode ser da Polícia Militar nem da Polícia Civil. Ele tem que ser um promotor, porque se você coloca um secretário da Polícia Militar, dá problema. Se você coloca da Polícia Civil, dá problema. Ele fala, mas escuta, não é uma instituição, não deveria trabalhar integradamente? É um mito a ideia de que as instituições policiais e a área de segurança pública vai funcionar integradamente, porque as condições necessárias para isso ainda não foram implantadas. Nós não temos o controle sobre estas instituições. E toda a tendência internacional vai no sentido do controle. A palavra-chave, né, no caso da polícia, é policiamento comunitário, é prevenção. E no sistema de justiça criminal, a palavra-chave é accountability. É controle externo, é controle, é responsabilização. Né? Então, para o Brasil, nós ainda temos muito caminho a ser percorrido, e é claro, as eleições agora são eleições municipais, não é talvez o momento para discutir essas coisas, mas no âmbito dos municípios, muita coisa na área de segurança pública pode ser feita, sobretudo no que diz respeito à questão da prevenção. Porque boa parte das questões e dos problemas urbanos que, vamos dizer assim, superdimensionam os problemas de segurança pública, são de responsabilidade do município. Então, os municípios têm que discutir segurança pública, têm que discutir o papel que os municípios vão ter que fazer em relação à segurança pública, hoje já. E em fazendo isto, daqui a 2 anos, quando nós tivermos eleições gerais, nós podemos estar discutindo essas coisas com um maior grau de qualidade de informação, e quiçá, com a opinião pública um pouco mais bem informada em relação a esse grande desafio. É um grande desafio no Brasil, eu acho, a questão da política de segurança pública. Aí a gente conclui o seguinte, não queremos assustar ninguém, não. Não precisa mudar de país, não precisa ir para a Colômbia. Não precisa mudar de país, até porque eu não sei se você vai achar algo melhor por aí, não. Não dá para assustar todo mundo, mas quando estudamos, por exemplo, o direito penal, ele vive hoje uma crise profunda de legitimidade. A pena está com crise de legitimidade. O direito penal, ele já nasceu em crise porque é a liberdade de um lado e a segurança de outro. Já está em crise o direito penal de nascença. Crise de nascença. E depois a pena tem crise de legitimidade. Você vai à ciência penal, nós que estudamos ciência penal, estamos com uma crise de identidade profunda. Não se sabe mais qual teoria que vigora, que manda. Se entra no poder punitivo, é uma crise de disfuncionalidade total e absoluta. Você chega na segurança pública, é uma crise de segurança. Está em crise profunda. Porque não desata os nós. Não desata os nós. Ou seja, toda essa área está em crise. Profunda crise. Encheu uma sexta economia com os pés de barro. E aí o que é interessante é que é uma sexta economia com pé de barro, mas é um pé de barro altamente dinâmico. Na sua condição de ilegalidade. Porque a economia gira. A insegurança, ela faz a economia girar. Nós vamos gastar muito dinheiro com os grandes eventos por causa da questão da segurança. A falta de segurança, ela não afasta os negócios. Cria outras oportunidades. Ela é uma janela de oportunidades. Para negócios. Para os negócios. É aí que entra, inclusive, o crime organizado. O crime organizado, nada de braçada na crise da segurança pública. Você vai nas comunidades... É diferente você ir numa comunidade, por exemplo, em outros, não vou falar países, mas em alguns países você vai em comunidades, é aquela coisa, ninguém tem emprego, tá todo mundo lá na praça, contando tempo, vendo a grama crescer e tal. Você vai no Brasil, em qualquer periferia, em qualquer cidade,
você vai, é uma energia, não é? A economia está girando, né? É o pequeno negócio, né? É o mototáxi, é o cabeleireiro, é o tráfico, é isso, é a banquinha, é o pirata de DVD. A coisa gira de uma forma brutal e todas essas pessoas precisam de segurança. Se o Estado não dá, elas têm essa segurança na comunidade. Então gera realmente é uma disfuncionalidade funcional, eu diria. Funcional, para alguém serve tudo isso. Né? E esse dinheiro que gira na informalidade, uma hora ele é capturado, ele vai para o banco. Então a pessoa está na informalidade, mas ela está pagando, né? Esse sistema é um sistema muito perverso e ele funciona, certo? Quer dizer, as pessoas elas conseguem atingir um certo nível de sensação de segurança e elas tocam a vidinha delas. Elas não olham o que está acontecendo. Todas sabem o que está acontecendo, mas não notam, não denunciam, porque elas falam, bom, é assim mesmo que a coisa funciona. E aí a gente mantém essa, vamos dizer assim, né, essa valsa, não é, com a morte, não é? A nossa democracia, ela valsa com a morte, né? Com o crime, com a ilegalidade, né? Ela faz isso com maior tranquilidade. Só uma informação. E aí, é claro, com a crise do direito penal, a própria crise do direito, né? E o Estado até sendo incapaz para resolver problemas muito simples, né? Às vezes ele não é capaz de resolver, isso coloca uma lente de aumento muito grande e dá essa sensação terrível para nós. Mas o fato concreto é que existem experiências positivas, né? O Pronace caminha nessa direção, né? A gente tem exemplos de comunidades que se pacificaram, né? Que é uma coisa que nós temos que soltar o rojão, porque há quanto tempo isso não acontecia no Brasil, né? Então há sinais, né? De alguns municípios montando planos locais de segurança pública, a comunidade se envolvendo, né, na redução dos crimes, caso de Diadema, né, do Jardim Ângela, né, quer dizer, há algumas coisas, a universidade cada vez mais se envolvendo, essa troca multidisciplinar entre áreas do conhecimento, quer dizer, algumas coisas novas estão acontecendo e nós temos que estimular isso para que daqui a alguns anos a gente possa responder de melhor forma esta pergunta, que deve continuar aí, né, na tela por algum tempo. Qual política de segurança? Mas só para fechar, Luiz Antônio, há uma pesquisa, eu vi agora esses dados recentemente da Fiesp, de São Paulo, contrataram o Ibope e para perguntar para a população sobre corrupção. E 2/3 das pessoas ouvidas admitiram atos de corrupção. Ou seja, é muito intenso isso na cultura brasileira. Você falava há pouco dessa cultura do Brasil. Então, com essa pesquisa da Fiesp, a gente consegue botar alguns números, né? Com todas as ressalvas que a gente faz nas pesquisas, pode não estar correta, mas em suma, então talvez isso explica um pouco, em parte, a força da criminalidade organizada no Brasil. Sim, sem que sombra de ela dúvida. gira muito dinheiro e as pessoas participam do crime organizado e vai por aí. Eu acho que essas são... E também, essa é uma das prioridades, né, das políticas de segurança pública. Combate, isso tem que ser prioridade. combater o crime organizado, claro. Seja de poderes privados, de poderes econômicos ou de poderes públicos. Atacar os três, os três segmentos. E aí, se o número de cadáveres impedisse o investimento estrangeiro, o Brasil não teria recebido tanto dinheiro como recebeu nos últimos 20 anos de investimento no Brasil e os cadáveres só aumentando. Então significa que os negócios do país, os cadáveres não impedem os negócios do país. É isso daí. Nós podemos ser até mais mórbidos, né? Os cadáveres estimulam os negócios, né? E no Brasil parece que é isso que ocorre, né? Quer dizer, existem autores que falam sobre isso, né? Que a democracia ela não conseguiu resolver o problema de que, né, numa soberania o que está em questão é a vida do cidadão, né? E a vida do cidadão brasileiro está valendo muito pouco, né? Quer dizer, nós não conseguimos ainda colocar direitos humanos como pedra de toque das políticas públicas no Brasil. Tanto é que até hoje, quando se fala de direitos humanos, as pessoas ainda torcem o nariz, né? Elas acham que é direito do bandido, né? E não direito dela, né? Nós estamos falando do seu direito humano, né? Que no caso está sendo violado. Então, nós precisamos ainda malhar muito em ferro frio para começar a mudar estas dinâmicas. E, é claro, tem indicadores importantes caminhando nessa direção aqui e ali, né? Muito bem. Bom, então a gente
fez o encerramento de mais um encontro aqui na nossa tertúlia, agradecendo, claro, muito a participação aqui do professor Luiz Antônio, sociólogo e especialista nessa área de segurança pública. Vocês puderam perceber pelas informações, pelo conhecimento que ele nos transmitiu hoje, o quanto que ele sabe desse tema e o quanto que esse tema também poderia render, né, professor Luiz Antônio, professor Luiz Flávio, quanto que a gente poderia ficar aqui ainda muito, muito tempo falando desse tema. Quem sabe, numa próxima oportunidade, o professor Luiz Antônio possa estar de novo aqui conosco. Muito bem, agradecemos a audiência de todo mundo, a presença do Luiz Antônio, e esse tema realmente vai merecer muitos encontros. Avante, avante! É isso aí, então toda terça, encontro marcado, a partir das 19 horas, alguma informação importante sobre crime, prevenção e criminalidade e violência.